Bem-vindos, vamos atualizar nossa análise aí de Braskem, BRKM5. Vamos ver o que a gente pode esperar para os próximos meses, que podemos estar aí prestes à formação de um pivô finalmente, depois de um pouquinho de trabalho aí que a ação tem dado, tá? Vamos dar uma olhada aí para ver que tendência a gente pode esperar para a ação, beleza? No semanal aqui a gente já consegue destacar justamente essa região onde ele tocou aqui embaixo, tá? Essa aqui é uma região de suporte importante. Depois desse toque, ele ainda deixou uma grande acumulação aqui nessa região de negociação, então essa faixa é muito importante. E agora ele fez esse movimento aqui de formação, pelo menos de um pivô corretivo, tá? Ele fez o primeiro movimento, testou essa reta, ó, tentou romper, não conseguiu, devolveu aqui para baixo, tá? Agora no diário a gente vai dar uma olhada um pouquinho melhor, tá? Mas a gente consegue ver que ele está tentando fazer a formação desse pivô aqui, tá? Deu bastante volatilidade nessa região no semanal e a gente consegue ver que o preço está tentando identificar essa região como um suporte. Tá? No semanal a gente não consegue ter nenhuma indicação muito clara, mas a gente pode deixar justamente marcado aqui para analisar o diário agora desta barra aqui, tá? Que foi justamente a barra onde ele fez esse falso rompimento aqui em cima, ó, e devolveu aqui, tá? Ele tentou romper esse fundo e agora aparentemente ele está rejeitando a perda desse fundo, beleza? Vamos passar agora para o diário para a gente tentar aí ter uma leitura um pouquinho melhor, tá? Ajeitando aqui o nosso gráfico no diário. Para agora vamos começar, mas antes de tudo não esqueça já de se inscrever, ativar as notificações aí, dar um joinha para fortalecer o canal e para não ficar de fora aí das análises que eu trago aí sempre o mais importante e relevante que acontecem na bolsa, beleza? Aqui ó, continuando aqui, a gente consegue identificar justamente ó, esse fundo, até nas últimas análises que eu fiz da Braskem eu tinha justamente dito que um stop abaixo dessa região seria o mais coerente, e a gente viu que ela veio até bem baixo aqui, então ela chegou a romper bastante esse fundo aqui antes de tentar montar essa rejeição, tá? Então, claro que às vezes só acontece, por isso que eu sempre repito que o bom é a gente se posicionar sempre no lugar mais adequado, tá? Porque eu já estava comprado nessa região aqui, tá? Então, se eu botar meu stop, tivesse botado meu stop no 0 a 0 aqui, eu ainda estava dentro da operação. Eu só não tô comprado ainda porque eu já finalizei ela praticamente toda aí nos 28,90 mais ou menos, tá? Justamente por causa desse falso rompimento pelo contexto aí do Ibovespa. Mas aqui ele tá tentando justamente formar essa região aqui como um fundo, tá? Justamente por causa desse padrão aqui de rejeição. A gente fez um movimento de alta, ele rejeitou esse movimento de alta rompendo o fundo, e agora se ele rejeitar a perda desse fundo, ele joga a gente de volta para essa região aqui de topo, tá? Então, pensando em alvos aqui para as ações da Braskem, a gente teria justamente que esperar uma validação dessa região, mas agora a gente já pode ter uma segurança bem boa aqui do fundo abaixo dos 21, já seria justamente a perda de fundo, e a gente poderia acelerar aí a queda para ir lá testar o fundo anterior, tá? Por enquanto não é o cenário mais provável que eu acredito, tá? Embora aí a ação tenha dado um bom sinal de suporte nessa região, a gente ainda tem um outro suporte muito forte aqui na casa dos 20, então a gente pode ainda ter alguma espécie de volatilidade aqui para depois fazer esse movimento. Tá? Então é uma ação que complicou um pouco a operação para quem gosta de operar a curto prazo, mas para quem opera aí a longo prazo, essa ação já dava para ter comprado lá do fundo, tá? Alvos aqui para as ações da Braskem. Caso a gente justamente valide essa região aqui como um fundo, o nosso alvo tá lá na casa dos R$ 29, que é justamente o teste desse topo aqui, tá? Que também é a barra aquela que a gente deixou marcado do semanal. Então a gente pode justamente fazer o teste dessa rejeição aqui de alta para fazer esse movimento corretivo aqui e voltar para casa dos R$ 20, tá? Então eu ficaria muito atento nesse cenário. A ação já ficou um pouco desinteressante aí para mim para o longo prazo, justamente por causa dessa provável leitura. Pensar em alta aqui mais duradoura, ele teria que romper a casa dos 32, e por enquanto me parece pouco provável no cenário atual que a gente tenha aí força
e fôlego para isso, tá? Então eu trabalharia aí primeiro com esse alvo aqui de 29 e ficaria muito atento no preço com ele batendo essa região, porque se ele bater aqui e não tiver força para continuar subindo, a gente vai retornar para o início do movimento, tá? Justamente aqui, ó, nessa região aqui, ó, e voltamos para os R$ 20. E aí sim, a gente tentar validar um suporte para fazer aí um segundo movimento de alta. Então, eu ficaria muito atento aí nesse cenário para as próximas semanas aí, para os próximos meses. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise aí de Braskem. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram que dê uma olhada, vocês já sabem, deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!